muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre o incrível, o maravilhoso ensaio sobre a cegueira do José Saramago. E assim, eu estou obcecada por este livro porque é maravilhoso. A partir dele eu vou ler absolutamente tudo deste homem. Impossível passar pela vida sem ler pelo menos uma obra de José Saramago. Mas antes da gente começar, né, quero fazer aquelas delongas de sempre e pedir pra você que ainda não é inscrito se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para saber sempre o que acontece por aqui e também nos seguir pelas redes sociais, onde a gente posta em tempo mais ou menos real, né, e as coisas que eu ando lendo, etc, tá bom? Então bora lá falar sobre este livraço! Bom, gente, para quem não sabe, o José Saramago, ele é um escritor português, ou seja, este livro originalmente foi escrito em língua portuguesa. Olha que privilégio nós temos em ler este livro no original, veja só. Além disso, esse livrinho aqui, ele ganhou o Nobel de 1998 e continua sendo o único livro em língua portuguesa que já recebeu este prêmio. É um livro extremamente visual, né, realista, e que com certeza te fará pensar em absolutamente tudo sobre o que essas pessoas passam aqui. E se prepare, porque é emocionante essa imersão, pelo menos foi pra mim, e eu não consegui largar este livro até acabar. Com certeza o Saramago se tornou um dos meus autores favoritos, né, como vocês já devem ter percebido pela minha animação. As pessoas falam que este não é um autor pra todo mundo, né, que não é assim que todo mundo vai pegar e vai gostar dele. Eu discordo, eu acho sim que é um autor que todo mundo deveria pegar pra ler alguma coisa na vida, porque existe a Rebeca antes de Saramago e a Rebeca depois de Saramago. Não caia nessa cilada de dizer que é muito difícil ler Saramago, porque todos deveriam ter contato com essa mente extraordinária. Ensaio sobre a Cegueira é um livro cheio de metáforas, simbolismos, e para falar de uma realidade que pra gente hoje, né, pós-pandemia do Covid-19, nos é muito mais próxima e real, pelo menos foi essa a sensação que eu tive ao ler. Ele foi publicado em 1995, ou seja, um ano depois de eu ter nascido, e é uma história que aconteceria com o mundo caso houvesse uma infecção que transmitisse rapidamente uma cegueira branca. Então fica aí o paralelo entre coronavírus que a gente passou. Mas a gente não vai ver o que acontece com toda a sociedade, mas um recorte, um quadro, basicamente, de como aconteceu a primeira infecção, né, pela cegueira branca e como foi se alastrando e contaminando as pessoas que tiveram contato ali com o paciente zero. Então a gente vai acompanhar, basicamente, o oftalmologista que atendeu o primeiro homem cego e a mulher do oftalmo, né? Esses são nossos protagonistas, se assim a gente pode dizer. A gente vai acompanhar também, por exemplo, a funcionária da clínica, os pacientes que estavam naquele dia no consultório. Então, é basicamente esse o recorte que o Saramago faz e é, assim, a coisa mais brilhante que tem nesse livro, com certeza, é a criação desses personagens. Até porque essas pessoas, né, que ele escolhe contar pra gente, eles são escolhidos, assim, com um recorte cirúrgico do Saramago, né? Ele escolheu alegorias sociais pra colocar aqui no livro e contar pra gente a sua opinião sobre as coisas, veja só, né? Até mesmo pra brincar com os preconceitos sociais. E assim, é brilhante a maneira que ele expõe isso. Então, sem me preocupar muito com spoilers, né? Até porque não é um livro que vai perder a sua essência se eu te contar o que acontece. O que vale aqui é a caminhada que você vai fazer com esses personagens, veja só. Mas a história vai falar basicamente dessas pessoas que perderam a visão, né? Exceto pela mulher do oftalmologista, né, que inexplicavelmente não vai perder a visão e está diante de toda barbaridade do fim do mundo. Exatamente isso. Imagine só ser a única pessoa em um contexto de epidemia global que enxerga. Então ela vai ver ali das coisas mais sórdidas possíveis para uma mulher, veja só. O Saramago escolheu uma mulher para ver isso, né? É de revirar o estômago. Então, é como se o Saramago pegasse uma amostra social, né, e jogasse no microscópio. Inclusive, ele põe isso aqui em palavras no livro através, assim, da fala da mulher do médico. E eu vou ler pra vocês essa parte porque eu fiquei, assim, chocada. E fala o seguinte: a mulher do médico olhou, viu a rapariga tirar os óculos devagar, a disfarçar o movimento, depois meteu-os debaixo do travesseiro enquanto perguntava ao rapazinho estrábico: "Queres outra bolacha?" Pela primeira vez desde que aqui entrara,
A mulher do médico sentiu-se como se estivesse por trás de um microscópio a observar o comportamento de seres que não podiam nem sequer suspeitar da sua presença. E isto pareceu-lhe subitamente indigno, obsceno. Não tenho o direito de olhar se os outros não me podem olhar para mim. Com a mão trêmula, a rapariga punha algumas gotas do seu colírio. Assim sempre podia dizer que não eram lágrimas o que lhe estava escorrendo dos olhos. Pois é este o tom que tem o livro inteiro. E é um fluxo de emoções, assim, incontrolável. Eu teve uns momentos, assim, que eu tinha que respirar, parar, sabe? Assistir My Little Pony pra ver se, né, eu ficava mais descontraída, porque é realmente muito pesado. E por ser a única a enxergar, né, a mulher do médico, ela de certa forma vai liderar o grupo junto com seu marido. Por um momento ela finge que ela não enxerga também, mas que ela tem ali uma sensibilidade a mais para lidar com a falta da visão. E é espetacular, porque nesse grupo, assim, ninguém tem um nome. As pessoas aqui, elas são identificadas como o médico ou por alguma descrição física, sabe? E a falta do pronome pessoal é muito importante aqui, porque de alguma forma vai nos dizer que a culpa do que está acontecendo, né, dessa cegueira generalizada, é do coletivo e não do indivíduo. E isso, assim, é mágico você perceber. Eu realmente fiquei, assim, encantada, sério. Mas o que é interessante nessa história, né, é que esse primeiro grupo de infectados, eles são confinados em um sanatório, né, o que já quer dizer bastante coisa pra gente, né? Veja só o que o Saramago tá fazendo, tá construindo aqui. E esse sanatório, ele vai ser, né, controlado por militares, porém de forma distante, né? Eles não vão ter contato físico com esses cegos, porque é altamente transmissível, então eles enviam comida assim, largando assim no pátio desse sanatório, e os cegos que se virassem e não podiam chegar muito perto. Então eles que davam ali a orientação sanitária também inicialmente para enterrar corpos, caso alguém morresse, enfim. E ao decorrer da história, né, essas diretrizes militares, elas vão se perdendo e a coisa começa a ficar grotesca. E o sanatório, ele vai enchendo, ele vai chegar à superlotação e todos estão cegos, né? Seja de cegueira branca ou não, e aí que é o pulo do gato. São levados para o sanatório também os cegos de nascença. E aí o Saramago, ele faz a seguinte visão assim pra gente. Será que os cegos de nascença, nesse novo cenário, eles teriam uma certa vantagem em relação aos recém-cegos? Seriam eles mais adaptados a viver neste mundo? E eu acho que eles chegam na conclusão de que sim. Porque esses cegos, né, de nascença, eles vão fazer uma rebelião, vão organizar ali um grupo totalitário, né, porque é baseado na violência e no quebra-pau e na ameaça mesmo, para administrar a comida enviadas pelos militares ali, que é a comida da quarentena. No primeiro momento, esse grupo de cegos de nascença, vamos dizer assim, eles vão pedir todo o conteúdo de valor das pessoas que estão naquele sanatório, né? Mas como é de se esperar, vai chegar um momento que isso não vai ser suficiente e vai desnudar, assim, de maneira extremamente visual, tudo que há de mais horroroso no ser humano, no homem, enfim. E esse grupo totalitário, ele vai exigir o corpo das mulheres desse sanatório. E elas vão ter que ir lá, dar os seus corpos para esses cegos que estão controlando ali a comida, em troca de sobrevivência, de si e dos seus homens. Então é uma situação que os homens estão dependendo das mulheres, e o Saramago vai detalhar isso pra gente, não só a cena da violência em si, como também o sentimento dos homens e o sentimento das mulheres em relação a tudo isso que está acontecendo. O que eu achei, assim, sensacional, porque pela primeira vez os homens estão dependendo da sua sobrevivência de mulheres. Eu achei isso espetacular. E a cena da violência contra as mulheres é exposto aqui nesse livro, tá? Então vá com o coração preparado. Inclusive pra mim, que sou mulher, né? Me identifico como mulher, foi bem assustador, foi como ser a mulher que enxerga vendo tudo aquilo acontecer, sabe? Eu queria até falar um pouquinho mais sobre a mulher do médico, né? Ela é a única que enxerga, mas ela é a única que gostaria de não estar enxergando, né? Porque ela consegue ver as coisas que estão acontecendo, né? Ela preferia a ignorância, então ela chega a falar isso pra gente. Olha que interessante, né? Muitas vezes eu acho que quando você é uma pessoa lúcida num mundo como o nosso, às vezes a ignorância é uma bênção. Porque viver com peso que a vida poderia ser melhor e não é,
deve ser, assim, asfixiante. E é isso que eu sinto ao ler esse livro. E aí ela fala, né, pra gente, que é a voz do Saramago, né, que a cegueira é viver num mundo sem esperança. E pra ser sincera, eu entendo porque as pessoas dizem que este livro é um livro difícil. Primeiro, porque não tem travessão. Os diálogos são feitos exclusivamente assim com esses nuances da fala. O seu texto quase não tem ponto final, né? Para que a cadência da narrativa seja exclusivamente marcada com o ritmo da oralidade. Então você vai entrar na narrativa da cabeça aos pés, por causa dessa forma que ele vai contar a história. Então não é difícil. Você que vai ter que se adaptar e se entregar a este livro que é, assim, maravilhoso. Eu não tenho nem palavras. Com certeza esse é só o primeiro livro que eu vou ler deste homem incrível. Embora eu acho que eu preciso de um tempo agora, né, pra digerir. Já faz um tempinho que eu li. Contei pra vocês, né, no vídeo de Finalizando Agosto. Mas é um livro, assim, que você vai passar várias semanas pensando nele. Coitado do Duílio, que eu tive que falar muito desse livro pra ele pra conseguir, assim, absorver enquanto eu lia. Mas é isso, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste livro incrível, maravilhoso, e que eu tenha feito a faísquinha da curiosidade acender no seu coração. Eu conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!